Pela graça de Deus, vamos dar continuidade à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando versículo a versículo, né, cobrindo toda a carta. Não temos o objetivo de secar toda a carta, não é isso, mas tirar o máximo de proveitos e fazer aplicação para a igreja do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, para que o Senhor nos conceda sabedoria e graça nesta hora, né? Pai querido, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, com temor a Deus, pedindo, Pai, que mais uma vez o Teu Espírito Santo seja conosco, como já foi pedido aqui, ó Pai, que o Senhor esteja nos instruindo, segundo a Tua vontade, Senhor. Guarda-nos neste local, livra-nos, Pai, de tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, Pai querido, e manifesta, Senhor, com liberdade entre nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, venha em nosso socorro mais uma vez, Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, chegamos ao capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo 7 nós vimos, nas mensagens anteriores, onde Paulo já estava tratando acerca do casamento, né? Paulo estava trazendo instruções importantes para o casamento, e Paulo traz aqui então no início do capítulo 7, quando ele fala a respeito dos casados, né? Aqueles que estão casados, para que desfrutem da liberdade no casamento, né? Deus nos fez com necessidades sexuais, e assim também ele já providenciou o meio necessário para a satisfação dessa necessidade através do casamento, né? E ele também diz que aqueles que não casam também não pecam por isso. Então, tanto faz você estar solteiro quanto estar casado, desde que você esteja vivendo uma vida de santidade diante do Senhor, você não peca por essa questão de estar solteiro ou de estar casado. Isso do versículo 1 a 9. Do 10 ao 16, ele traz instruções importantes acerca do casamento. Então, Paulo ali está dizendo, olha, se você foi salvo e a sua esposa ainda não serve ao Senhor, ela não foi alcançada pelo Evangelho da Graça, ou ao contrário, se o seu esposo, ele não foi alcançado, mas ambos consentem viver contigo, não se aparte, continuem casados. O Evangelho não veio para separar, não, ele veio para mantê-los exatamente nessa condição, e com isso você não peca. E chegamos ao ponto também aonde Paulo dá uma instrução importante acerca do divórcio e novo casamento. Então, se o divórcio foi realizado dentro dos princípios de Deus, atentando para os princípios que está lá no versículo 15, né? Se foi feito de acordo com a palavra de Deus, um novo casamento também é lícito, baseado neste mesmo princípio. E aqui então, nós caminhamos um pouco mais, chegamos no versículo 17 até o 24. E aqui nesse trecho, né, servindo a Deus servindo a Deus independente das circunstâncias. Então, nesse ponto, irmãos queridos, está praticamente o cerne desse capítulo. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse trecho, que aqui tem uma instrução muito importante de Paulo, uma instrução geral para grupos específicos, uma instrução geral para determinados grupos, e onde nós vamos automaticamente nos encaixar em alguns deles, tá? Do versículo 25 até o 40, Paulo vai continuar falando das instruções para casados, mas para um outro grupo de pessoas que a gente vai ver, se Deus permitir, na próxima aula, né? E assim que Paulo, então, encerra esse capítulo 7. Muito bem, então, o capítulo 7, versículo 17 até o 24, diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade,
Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Irmãos queridos, nós estamos diante de um trecho bastante desafiador, mas também encorajador para toda a igreja. Aqui nesse versículo 17, primeiro versículo aí que a gente vê, Paulo está dizendo: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Essa palavra chamado, se vocês observarem, do versículo 17 até o versículo 24, tem 8 vezes a palavra chamado. E esse chamado, Paulo está tratando do chamado irresistível. Você e eu que aqui estamos nesta manhã, nós estamos servindo ao Senhor, nós somos alcançados pelo Evangelho de Cristo, é porque primeiramente houve um chamado. Nós somos chamados de uma maneira irresistível. O Evangelho foi apresentado a nós, Cristo chegou a nós e foi apresentado de uma maneira tão maravilhosa que nós não resistimos, então nós nos rendemos a esse Cristo e nós voluntariamente desejamos amar e servir a esse Cristo, tá? E isso acontece de maneira diferente com cada um de nós. Não é da mesma maneira que acontece com um, tem que ser com todos. Não, Deus é criativo e Ele chama cada um de uma maneira diferente. Se nós olharmos, por exemplo, como Paulo foi alcançado, Paulo estava naquela estrada de Damasco e ali ele teve encontro com o Senhor. E rapidamente os seus olhos se abriram e Paulo então passa a servir ao Senhor. E quando a gente olha nesse ponto de servir, a gente vê que é algo que envolve uma ação. Nós somos ativos e não é uma situação de passividade, como eu vou, por exemplo, a um cinema, como eu vou a um teatro, ou eu vou a um espetáculo de circo, ali eu vou para assistir, é uma coisa passiva. Aqui nós somos chamados para servir ao Senhor, e é nesse sentido que eu quero que os irmãos prestem um pouquinho de atenção. Um pouco mais adiante nós vamos falar da centralidade desse texto, desse trecho da palavra de Deus. Então, quando a gente vê que há esse chamado, com Paulo foi de uma maneira abrupta, já, por exemplo, com Timóteo não foi da mesma forma. Timóteo, a avó era cristã, a mãe era uma cristã, e nós não temos uma informação de quando Timóteo respondeu positivamente a esse chamado. Mas o importante é que ele respondeu positivamente e foi um irmão bastante usado por Deus. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vê aqui no versículo 17. Outro ponto bastante importante está no finalzinho do versículo, quando Paulo diz assim: é assim que ordeno em todas as igrejas, assim que ordeno. Por que Paulo não diz, é assim que eu sugiro, é assim que eu peço em todas as igrejas? Mas não, Paulo diz, é assim que ordeno. Paulo está avocando para si uma autoridade que ele recebeu do próprio Senhor. Se nós olharmos lá em Gálatas, lá em Gálatas Paulo fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tinha essa autoridade apostólica reconhecida. E as igrejas da época, as igrejas cristãs da época, elas reconheciam essa autoridade de Paulo. Por isso que ele trata com essas falas, eu ordeno dessa forma. E todas as igrejas cristãs da época, elas entendiam, elas reconheciam e elas submetiam a essa autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Então Paulo tinha essa prerrogativa então de fato ser uma autoridade reconhecida pelos irmãos da época, Então, esses são 2 pontos bastante importantes que eu precisava esclarecer para os irmãos acerca do versículo 17. Agora sim nós vamos entrar no ponto central desse texto, desse trecho da palavra de Deus. Quando Paulo diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Irmãos queridos, antes do nosso chamado eletivo, dessa transformação que ocorreu dentro do nosso coração, antes de Deus realmente nos despertar para uma nova vida em Cristo Jesus, nós estávamos numa condição, nós tínhamos um emprego, nós tínhamos uma situação, um status que a gente vivia nessa época. E Paulo está dizendo aqui:
ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. A versão Almeida Corrigida Fiel diz: ande cada um segundo Deus lhe repartiu. Ou seja, com as condições que você tem, sirva ao Senhor, permaneça nessa posição, continue a partir daí. Você não precisa se transformar em outra coisa, ou abandonar outras coisas para servir ao Senhor. Não espere a situação melhorar para você servir ao Senhor, não. Sirva o Senhor na situação em que você está, na posição em que você está. Cada um conforme Deus o tem chamado. Se Deus te chamou numa situação que você estava, social, financeira, conjugal, da maneira que você está, ali mesmo você pode servir ao Senhor. Quantas pessoas estão no leito de um hospital e estão ali servindo ao Senhor? Quantas pessoas estão numa situação talvez muito mais complicadas, difíceis, mas ainda assim ali ele serve o Senhor. E nós vamos ver que tem exemplos na palavra de Deus que mostram situações em que os irmãos estavam vivendo uma situação muito difícil e ainda assim ali mesmo eles tinham a oportunidade e não perdiam a oportunidade de servir ao Senhor. Paulo está trazendo essa mensagem para a primeira geração de cristãos. Então, pressupõe-se que todos ali foram convertidos já adultos. Ali não tinha ainda a segunda geração de cristãos, ainda não tinham nascido os filhos dos irmãos cristãos, ainda estavam migrando do judaísmo para o cristianismo. Então, Paulo está tratando com essas pessoas. E se a gente olhar ali no versículo 12 e 13, que nós vimos na aula passada, alguns irmãos de Coríntios, por não entenderem a situação, eles estavam querendo deixar o seu cônjuge, né? Aqueles que estavam casados com irmãos que ainda não foram alcançados, ou com irmãs que ainda não foram alcançados, eles estavam pensando, não, esse irmão ou essa irmã que não é cristã ainda vai me atrapalhar na caminhada. Mas Paulo traz uma mensagem bastante clara para eles: não, vocês não precisam deixar isso, pelo contrário, vocês precisam se firmar nessa caminhada junto com o seu cônjuge e servir a Deus nessa condição. Não precisa deixar o seu cônjuge, continue servindo ao Senhor dessa mesma maneira que você está. Paulo está dizendo para você permanecer, cada um permaneça na condição em que foi chamado. Obviamente que ele não está falando da situação pecaminosa, que nós vimos lá no capítulo 6, né? No capítulo anterior aí, capítulo 6, do versos 9 a 11, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí versículo 11, ele instrui a gente claramente: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmãos queridos, Paulo está falando de práticas que a Bíblia não condena. Paulo está falando de uma situação cultural, uma situação financeira, uma situação social. Paulo não está falando dessa situação pecaminosa. Essa situação pecaminosa ele tratou muito bem, deixou bastante claro no versículo 6. Os pecados nós precisamos deixar de lado. Aqui no capítulo 7, ele está falando daquela situação em que você se encontrava antes. Você estava num emprego que você considera: ah não, esse emprego aqui é muito difícil, esse emprego, se eu tivesse o emprego do irmão fulano, se eu fosse igual ao irmão ciclano, eu ia ser diferente. Não, não espere você chegar nessa situação para daí então você servir melhor a Deus. Não, não há necessidade. Aonde você está, o que Paulo está dizendo, na situação em que você se encontra: ah, se eu tivesse mais tempo para ler a palavra de Deus, eu ia servir melhor, se eu tivesse mais condições, eu ia fazer. Não, Deus te chamou numa determinada condição, nessa condição Ele vai te dar graça de você servi-lo, e é isso que Paulo está ensinando aqui no capítulo 7, a partir desse versículo 17 aí. E lá na frente a gente vai ver dois exemplos mais claros com relação a essa questão. Então, quando Paulo diz: é assim que ordeno também, ele fala no finalzinho, né? É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Paulo está dizendo uma coisa muito importante para a igreja de Corinto. Que a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, né? Ela tinha uma tendência a
variar para dois extremos, né? Ora o legalismo, ora o liberalismo, né? Então, Paulo está trazendo uma centralidade na doutrina apostólica. E quando Paulo trata dessas questões aqui, ele está trazendo esses ensinamentos apostólicos para mostrar para a igreja de Corinto que o mesmo ensinamento que ele está trazendo aqui para eles, ele aplica nas demais igrejas. Então não tem evangelhos diferentes. É isso que Paulo está mostrando para os irmãos de Corinto, né? Então, essa questão que Paulo está mostrando para eles nessas entrelinhas aqui: olha, é assim que eu ordeno em todas as igrejas, e vocês, da igreja de Corinto, não serão exceção. Vocês não vão ser diferentes. É assim que eu ordeno em todas as igrejas, e é assim que vai ser aqui na igreja de Corinto também. Vocês que estão querendo se separar da esposa sem nenhum motivo, não, permaneçam casados, né? Vocês que estão querendo partir para práticas diferentes, não, fiquem naquilo que Deus chamou vocês. Não precisam mudar o status de vocês. Continuem servindo a Deus exatamente na posição e no local em que vocês se encontram. Muito bem, versos 18 e 19 aí, Paulo vai falar da questão da nacionalidade e da cultura, né? Nós estamos vendo aí, como eu disse, nós estamos falando da primeira geração de cristãos. Então a gente vê que a cultura judaica ainda era muito forte dos irmãos. A cultura judaica ainda estava muito presente na vida dos irmãos. Imagine vocês que estão a vida toda, você é destro, aí amanhã alguém fala: não, a partir de hoje você é canhoto. Você vai levar um tempo até acostumar. Os irmãos vinham a vida toda fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Então, Paulo não estava preocupado com as circunstâncias exteriores. E a gente vai ver aonde que Paulo centraliza esse ponto. Versos 18 e 19. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Antes que paire qualquer dúvida aqui, irmãos, quando Paulo fala o que vale é guardar as ordenanças de Deus, Paulo aqui em momento algum está falando de obras, tá? Paulo está falando das ordenanças que provêm da fé. Tá? A salvação sempre por fé, nunca por obras. E Paulo está dizendo aqui dessas ordenanças, as ordenanças que provêm da fé. É o arrependimento, é você crer em Cristo Jesus, é você desfrutar dos meios de graça. Tudo isso Paulo está dizendo, não é salvação por meio de fé, não é nada disso, né? Então, o que ele está trazendo aqui é uma aplicação desses princípios. Um judeu não precisa deixar suas práticas, seus costumes para se tornar um cristão. Ser um bom cristão não é sinônimo de ser um mau judeu, não. Você poderia continuar fazendo, praticando as suas coisas, aquilo que era cultural da época. Paulo não condena nada disso e nem obriga os irmãos, não. A partir de hoje vocês têm que abandonar tudo isso, deixar tudo isso, se quiser seguir a Cristo. Não, isso não são coisas pecaminosas, não são coisas condenadas pela palavra de Deus, pela Bíblia. Então, Paulo está dizendo, você pode continuar servindo a Deus nessa condição. Quando ele diz, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Ou, se tinha alguns irmãos lá da época que eram chegados ao cristianismo, vindo das mais oriundas situações, eram gentis, romanos, gregos, né, moradores de Corinto, Paulo está agregando essas pessoas, né? E para eles, na época, Paulo traz essa mensagem, que o que é importante era obedecer a Deus, obedeçam às ordenanças de Deus. Para nós hoje, irmãos, tem textos que nos dão mais clareza, para nós não é um pouco mais fácil. Se nós olharmos lá em Gálatas 6,15, por exemplo, quando Paulo diz, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Isso é o que Paulo diz na carta aos Gálatas, né? O que vale de fato é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é que nós precisamos, ter realmente o nosso nome, o nosso coração voltado para Cristo. É isso que Paulo está pregando e Paulo está insistentemente trazendo clareza.
Paulo está combatendo, talvez um dos maiores embates de Paulo é com relação a trazer Cristo, apresentar Cristo para essas pessoas e tirar de cima das suas costas o legalismo. O legalismo estava muito forte, muito presente nessa época. Irmãos que estavam chegando já queriam obrigar outros a cumprir o que nem eles estavam cumprindo. E a gente vai ver daqui um pouco um embate muito firme de Paulo acerca desse assunto, né? Então, quando Paulo diz que a circuncisão não era o importante, para o judeu isso ficava meio confuso. Por quê? Porque os judeus tinham a circuncisão como uma marca muito importante. Era a marca, na verdade, da aliança de Deus com o povo de Israel, né? Então, para eles, aliás, tinham 3 marcas que eram importantes, né? Era a dieta, o calendário judaico, né? As festas judaicas e a circuncisão. Então, você queria identificar um judeu, era você olhar aquele que não comia carne de porco, aquele que guardava o sábado e aquele que, ao 8º dia, o filho homem tinha o seu órgão masculino cortado, o seu prepúcio. Então, essa era a marca dos judeus. E alguns queriam, para poder sair dessa pecha de judeu, queriam desfazer a cirurgia. Eles queriam ir lá fazer um processo cirúrgico que fazia com que eles deixassem de ter esse corte, essa cirurgia aí do seu prepúcio, para poder deixar de ser judeu. E Paulo está dizendo, não, vocês não precisam fazer isso, estão exigindo de vocês coisas que não têm necessidade, não é isso que vai salvar vocês, o que salva realmente é a fé em Jesus Cristo. E aqueles que não tinham feito ainda, para poder se tornarem membros da família de Cristo, queriam se circuncidar. E Paulo está mostrando, não é isso que vocês precisam fazer. O que vocês precisam de fato é firmar a sua fé em Jesus Cristo, né? Quando Paulo saiu da prisão, que ele e Silas naquela situação, o carcereiro lhe perguntou, a resposta de Paulo qual foi? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, nesse crer, obviamente, que está contido o seguir os caminhos de Cristo, né? A obediência aos ensinamentos de Cristo. E a gente vê que Paulo não está preocupado com essas situações. Paulo, ele não está preso nessas questões exteriores, né? Paulo está muito mais preocupado em pregar Cristo. A gente vê que Paulo, aos sábados, ele ia nas sinagogas. Se Paulo fosse combater isso, a primeira coisa que ele ia fazer era afastar. Não, sábado eu não vou na sinagoga, porque isso aí é coisa de religiosidade, é isso. Não é nada disso, né? Paulo ia à sinagoga ao sábado, está lá em Atos 17, 1 e 2. Paulo, ele se esforçava por estar presente nas festas do calendário judaico. Paulo tinha isso como algo normal, ele não estava preocupado com isso. Como eu já disse, Paulo estava muito mais preocupado em pregar a Cristo. Ele não se deixa levar por essas situações exteriores. Não, ele está entendendo que o que de fato tem valor é a obediência a Deus, tá? Não que ele despreza isso, não, Paulo não está desprezando isso aí que os judeus estão fazendo, que outros irmãos estão fazendo, não, nada disso, ele não está desprezando, mas o que ele faz é centralizar tudo na pessoa de Cristo. É isso que Paulo está falando, né? Ele está centralizando tudo na pessoa de Jesus Cristo. A salvação sempre foi pela fé em Jesus Cristo. No Velho Testamento, apontando para o Messias que viria. No Novo Testamento, hoje nós já vimos claramente que Cristo já veio, já esteve aqui. Ele disse que viria e veio. E ele disse que vai voltar para nos buscar, e nós cremos pela fé que ele voltará e ele vai nos levar para que onde ele esteja, nós estejamos também. Muito bem, então, isso tudo que Paulo está trazendo para nós, né? Que uma pessoa convertida ao cristianismo não precisa desfazer seus hábitos, abandonar suas culturas. Não é nada disso. Muitas vezes nós temos aí comunidades indígenas que têm lá os seus costumes. Eles adoram o Senhor, têm a Cristo, né, como a primazia na sua vida, e nos seus momentos de festas culturais, eles fazem lá as suas danças, né, seus costumes, suas comidas típicas, né? Alguém que vem lá do Nordeste tem o costume de comer determinadas comidas. Eu não preciso, não, você tem que parar de comer, senão você não pode. Não, você pode continuar comendo as suas comidas sem nenhum problema e servir a Deus com alegria no coração, com liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmãos. Nós não podemos mais criar regras, ficar tentando impor coisas que a palavra de Deus não impõe, né? A minha esposa não trabalha, então eu agora, esposa de ninguém pode trabalhar, porque isso vai ser uma nova regra. Não, nós não precisamos fazer isso. Nós temos que tirar os fardos, ajudar os irmãos nesse sentido, né? E
Nesse caso, a cultura judaica, como eu já disse, ela era muito forte. E Paulo não está preocupado com as questões exteriores. Ele chega a ter um embate muito firme com o apóstolo Pedro. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 2. Convido os irmãos a ir lá para Gálatas, capítulo 2, do versos 11 até o 14. Irmãos queridos, olha só a firmeza de Paulo ao tratar dessas questões do legalismo, tá? Aqui tem o nome de Cefas, né? Cefas nós sabemos muito bem que é Pedro, né? Muito bem. Então nós estamos tratando de Pedro, um apóstolo. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo está falando aqui, olha, quando Pedro chegou aqui, eu estive cara a cara com ele para tratar de um assunto sério, porque ele estava andando por um caminho contrário aos princípios de Deus. Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha só, o que estava acontecendo aqui? Pedro estava ali no meio dos gentios. Quando estava chegando aqueles que eram da circuncisão, que eram do judaísmo, né? O que Pedro fez? Ele afastou e até se apartou, não quero mais nem contato mais. Então, quando Paulo percebe isso, fala, peraí, você está fazendo coisas que não está dentro dos princípios de Deus. No versículo 14, então, Paulo entra de sola e deixa bastante claro. Olha só o versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, disse a Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Irmãos queridos, Paulo chega nesse ponto de embate com Pedro, fala, peraí, se você que veio de lá, que tem todas as culturas, sabe como que é, tem que cumprir toda a lei, você sabe que você não dá conta, por que você quer que os gentios agora vivam embaixo desse jugo, embaixo desse peso que nem você dá conta de cumprir? Não faça isso, Pedro, é o que Paulo está trazendo aqui. Então, nós não podemos, irmãos queridos, cobrar a perfeição dos irmãos, todos nós estamos num processo, a perfeição somente em Cristo. Eu não posso ficar olhando para o irmão, eu estou vendo meu irmão lá num bar, às vezes o irmão está lá pregando o evangelho, coisa que eu não estou fazendo, eu passo lá, o irmão lá bebendo, o irmão fazendo, às vezes o irmão está, logicamente que tem situações e situações, mas nós não podemos querer colocar mais fardo nas costas dos irmãos, não é mesmo? Paulo então nos mostra que nós não devemos e nem podemos cobrar do próximo aquilo que nem nós conseguimos cumprir. Irmãos queridos, o legalismo é algo muito nocivo, algo muito perigoso para a igreja. Nós precisamos entender que nós temos que, inclusive, combater essas práticas, nós temos que dar essa liberdade que há em Cristo Jesus. Cristo já nos libertou, Cristo já pagou nosso preço lá na cruz, nós não precisamos colocar mais fardo aí nas costas dos irmãos, né? E Paulo combate firmemente essa prática. E mais, ele deixa aqui um importante ensinamento, né? Nós não precisamos colocar mais fardo que os irmãos já estão carregando. Precisamos sim ajudar a aliviar os fardos. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, né? Muitas vezes nós estamos mais ajudando a colocar mais peso aí nas costas dos irmãos. E eu falo por mim, como eu tenho me envergonhado nesses dias e clamado, Senhor, me ajude, Pai. Eu quero servir ao Senhor, eu quero poder ajudar os meus irmãos, eu quero encorajar os meus irmãos, eu não quero ser uma pedra de tropeço, de jeito nenhum. Eu quero de fato poder servir da melhor forma possível na igreja onde eu estou, foi ali que o Senhor me chamou, foi para isso que o Senhor me chamou, para servir ali na igreja. Muito bem, versículo 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Muito bem, Paulo aqui mais uma vez ele trata do assunto do chamado, né? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Não queira fazer o que o outro foi chamado para fazer. Irmãos queridos, se Deus te chamou numa determinada vocação, Ele vai te dar condição, Ele vai te capacitar para isso. Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, versos 11, ele fala,
o próprio Cristo, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É o próprio Senhor que dá esse dom a cada um de nós. E Deus tem dado dons a cada um de nós, sim. Todos nós temos recebido os dons de Deus. O que nós precisamos fazer é exercitar os nossos dons. E aqui nós temos a oportunidade. Se Deus te chamou para ser um recepcionista ou uma recepcionista, seja o melhor ou a melhor recepcionista que a ICCG já teve em toda a história. Se Deus te chamou para servir água para os irmãos, sirva com todo o seu empenho, com todo o zelo, como quem faz para o Senhor. Então, se Deus te chamou numa determinada vocação, permaneça nessa vocação. Se Deus te chamou para isso, faça isso da melhor forma possível, faça como quem faz para o Senhor, tenha alegria em fazer isso, faça realmente de coração. Caminhando um pouco mais, versos 21 e 22, aqui Paulo vai falar acerca da escravidão e da liberdade, do escravo e do livre. Olha como Paulo, ele vai atendendo vários pontos da sociedade, em determinados pontos nós vamos nos encontrando, nós vamos nos identificando com esses pontos aí. Muito bem, versículo 21 ele fala: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre, escravo de Cristo. Muito bem, dois pontos importantes que eu queria comentar com os irmãos aqui. O primeiro, tá? Quando Paulo diz, fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Paulo aqui não está incentivando de maneira nenhuma a escravidão. Aliás, Paulo, após a sua conversão, ele combatia essa prática, né? Ele, em nenhum momento Paulo está sendo favorável ou ele está incentivando a escravidão. Não, nada disso, tá? Paulo era um homem de Deus, após sua conversão, ele seguia a liberdade, queria ver o cidadão livre, esse era o princípio de Paulo. Então ele não tinha nenhuma afinidade com a situação da escravatura. E nessa época, né, tinha a questão da escravidão. Como era o regime? É o segundo ponto que eu quero comentar com os irmãos. Como era o regime de escravidão na época? Bom, havia muitos irmãos que eram capturados nas situações de guerras e eram levados como escravos, tá? Esses eram irmãos que eram levados. Alguns já eram nascidos escravos, filhos daqueles que já eram escravos e se tornavam escravos também. Existiam aqueles também para uma questão de quitação de dívida. Tinha uma dívida muito alta, para ele pagar essa dívida, como é que ele fazia? Ele se entregava como escravo, e assim então ele se tornava escravo também. E nós temos dois exemplos, irmãos, de pessoas que serviam a Deus, mesmo na condição de escravo. Eu falo primeiramente de Daniel. Daniel, quando foi levado como escravo lá para Babilônia, ele ficou diante daquela situação em que ele tinha o Espírito de Deus, e Daniel fazia o melhor que ele podia, como quem faz para o Senhor, e aquilo de alguma forma chamou a atenção de algumas pessoas, né, dos sátrapas lá, que eram as pessoas lá do poderio lá, que ficavam à margem do rei ali. Muito bem, por questões de ciúmes, eles tentaram inventar uma situação contra Daniel e acabaram levando o rei a um engodo. E o rei então publicou aquele interdito lá, né, dizendo que todos tinham que adorar daquela maneira que era contrária à palavra de Deus, e Daniel permaneceu firme adorando ao seu Deus. O que aconteceu? A firmeza, a maneira honesta com que Daniel servia ao Senhor chamou a atenção do rei Dario. Tanto que naquela noite em que Daniel foi lançado na cova dos leões, se vocês olharem depois, procurem lá capítulo 6 de Daniel, vocês vão ver que o rei sumiu-lhe o sono a noite toda. O rei fez jejum em favor de Daniel. E o que aconteceu? Ao amanhecer, o rei correu lá na cova dos leões para ver se encontrava Daniel. E ele encontra Daniel. E lá no final do capítulo, a gente vê que o rei diz que ali sim haveria um Deus, e era o Deus de Daniel. Esse foi um homem que serviu a Deus sendo um escravo. Ele era um escravo, mas ele não é porque ele era um escravo, longe do seu povo, longe da sua cultura, longe da sua liberdade, continuava servindo, amando e adorando o Senhor.
Sirva o Senhor independente das circunstâncias, é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Outro exemplo, nós estamos vendo aí o estudo que o irmão Nilton está expondo, a carta de Neemias. Neemias também, numa outra situação de escravidão. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, não é mesmo? No entanto, nós vimos recentemente que Neemias encontrou favor aos olhos do rei Artaxerxes. Por quê? Porque ele era um péssimo servo? Porque ele fazia tudo de qualquer jeito? Não, porque ele era um servo que fazia tudo direitinho. Ele servia ao rei Artaxerxes como quem fazia para o Senhor. E é isso que nós precisamos entender, irmãos queridos. Independente da situação onde você está, independente da situação em que você se encontra, faça o melhor que você puder como quem faz para o Senhor, né? Então, não se prenda, né, a essa situação. E Paulo estava enviando essa carta aqui para pessoas que estavam vivendo numa situação de escravidão na época. E Paulo precisava trazer uma palavra de esperança para essas pessoas que estavam sendo convertidas ao cristianismo e ainda continuavam na situação de escravidão. Essas pessoas precisavam de uma palavra de encorajamento, e é o que Paulo faz nessa passagem, né? Então ele fala para essas pessoas: não se sinta diminuído, não se sinta menosprezada por você estar nessa situação, não, sirva a Deus nessa condição, seja o melhor escravo que o seu patrão possa ter. Aliás, muitos daqueles senhores escravos da época foram convertidos ao cristianismo pelo testemunho dos seus escravos, e mais à frente tornava esse escravo livre. Irmãos queridos, isso traz para nós grande ensinamento. E Paulo está mostrando para nós: vocês precisam servir a Deus independentemente das circunstâncias. Outro ponto importante: Paulo não está de maneira nenhuma pregando o comodismo aqui, como diz algumas filosofias contrárias ao cristianismo. Algumas filosofias aí dizem, né, principalmente a marxista aí, que é a mais conhecida, diz que a igreja é um entrave, a igreja é o ópio, a igreja é aquele que atrapalha o desenvolvimento. Mas se tirar aquilo que a influência da religião cristã colocou no mundo, poucas coisas vão ficar. Hospitais, grandes universidades, culturas, conquistas, tudo isso por influência da religião cristã. Se tirar isso aí, vai sobrar pouca coisa. Aliás, se um dia o Senhor tirar isso aí, irmãos, é porque o Senhor já entregou aos seus próprios prazeres. É a pior situação que o ser humano poderia se encontrar. Então, Paulo está mostrando, né, universidades, hospitais, grandes avanços, tudo isso aconteceram por influência da religião cristã. E para quebrar de vez isso tudo aí, Paulo diz logo à frente: e se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Aproveita, não fique preso, não fique escravo a vida toda. Então, se você está num serviço que você ganha pouco, eu estou trabalhando muito e estou ganhando pouco, eu estou numa situação difícil, tudo está... Não reclame, irmãos queridos, reclamar não vai ajudar. Deus não tem prazer na murmuração, não faça isso. Se qualifique, estude, melhore a sua situação, desenvolva, cresça, busque ganhar melhor, não esqueça do dízimo, logicamente, né? Mas eu digo, continuem crescendo, continuem evoluindo, né? Não precisa ficar, eu fui chamado, coitadinho de mim, né? Agora eu sou crente, né? Tenho que ficar aqui e conformar. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo: se você tem a oportunidade de tornar-te livre, continue avançando, continue crescendo. Não precisa ficar retido nessa condição. Não é isso que Paulo está ensinando, né? Paulo está incentivando a crescer e a desenvolver. Aliás, como nós já vimos aí, grandes nomes de cristãos aí foram realmente influentes na cultura e no progresso do mundo todo. Muito bem, chegamos ao versos 22. Porque foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, escravo de Cristo, né? Versos 22. Porque o que foi chamado no Senhor, tanto faz sendo chamado escravo ou sendo chamado livre, é escravo de Cristo. Cristo agora é o nosso Senhor. Irmãos queridos, aqui no verso 22, Paulo nivela todo mundo. Então, Paulo está mostrando aqui que está todo mundo no mesmo patamar. Aliás,
esse momento do culto era o único momento em que era sentado ali homens, mulheres, pobres, ricos, senhores, escravos, todo mundo sentadinho lado a lado no banco para ouvir o mesmo evangelho que poderia libertar eles da pior condenação que o homem poderia ter, da pior escravidão que o homem pode ter na sua vida, que é a escravidão do pecado, da condenação eterna. Era isso aí que Paulo estava pregando, o evangelho que poderia tirá-los dessa situação, o único evangelho que poderia dar a eles uma esperança de salvação, o único evangelho que poderia tirar esses irmãos dessa situação de condenação eterna que eles estavam. E era isso que Paulo estava ensinando. Irmãos, vocês não precisam ficar preocupados com situações exteriores, não. O que eu estou falando para vocês é de depositarem toda a fé de vocês, toda a confiança de vocês no Senhor Jesus Cristo. E Ele então vai libertar vocês de toda essa condenação, de toda essa escravidão que vocês estão vivendo. E é isso que Paulo está trazendo para os irmãos. Então, irmãos queridos, desfrutem dessa nova vida. Desfrutem dessa nova vida em Cristo Jesus. Nós já fomos libertos do poder do pecado, da condenação eterna. E nós precisamos então servir a Deus com alegria no coração. Entender que o Senhor já nos libertou. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. E nós podemos continuar avançando e servindo ao Senhor, crescendo em graça a cada dia. E é isso que nós precisamos fazer. Versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Muito bem, Paulo aqui, ele nem menciona, o valor, ele nem fala de preço, mas todo cristão sabe qual foi o preço que Deus pagou pela minha e pela sua liberdade, pela nossa salvação. Foi o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse foi o preço, irmãos queridos, para nós sermos resgatados da escravidão eterna. Deus nos comprou do mal ao preço do sangue precioso do seu Filho vertido na cruz do Calvário. E é isso que nós precisamos entender, irmãos queridos. Foi pago um alto preço por mim e por você. Se você e eu hoje estamos aqui ouvindo essa mensagem tão abençoadora do apóstolo Paulo, é porque um dia um sangue de um inocente foi derramado lá na cruz do Calvário. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje para ouvir essa mensagem tão encorajadora, E ele continua dizendo, não vos torneis escravos de homens, Existe uma escravidão que tende a nos prender, tende a nos trazer uma dominação, tende a nos deixar muitas vezes até amarrados à mentira, ao pecado. Tudo isso, o homem tentando mostrar para nós que é ele que detém o domínio das coisas, e muitas vezes nós ficamos até, de certa forma, acreditando nessa mentira, e por conta disso nós vivemos até com medo, aprisionados. Muitas vezes nós deixamos até de ter essa liberdade de evangelizar, de falar de Cristo. Não, nós não precisamos mais disso, irmãos, nós já fomos libertos por Cristo. Cristo nos libertou, precisamos tomar posse dessa verdade, precisamos verdadeiramente nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Nosso coração e nossa mente muitas vezes ficam oprimidas por acreditar nessas mentiras. Não precisamos mais, não, nós precisamos firmar nossa mente em Cristo Jesus. Nossa mente precisa estar cativa à palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser de fato a nossa regra de fé e prática, e é nisso que nós temos que nos apegar verdadeiramente. Deus já nos libertou de tudo isso, então o que nós precisamos é tomar posse dessa nova vida em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer, Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, É o que diz o trecho do hino que a gente sempre canta aí, Então não precisamos mais ter medo, precisamos firmar nossa confiança em Cristo e não vivermos mais atemorizados. É isso que nós precisamos de fato, de verdade. Versículo 24 aí, Paulo novamente reforça o assunto, Ele diz, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, Paulo novamente está dizendo, Ele repete e reforça essa tese aí. Você, uma vez chamado pelo Evangelho de Cristo, uma vez iluminado os olhos do seu coração, você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Cristo chegou na sua vida de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosamente irresistível. Você não precisa mudar o seu status. Você não precisa, quando eu fizer, quando eu tiver, quando isso. Não, sirva agora mesmo, independente das circunstâncias.
Continue servindo a Deus independente da circunstância. Sirva a Deus conforme as suas condições e não de acordo com as condições do outro. Às vezes, como eu já disse, eu quero estar na condição do outro para poder servir melhor. Se eu tivesse casado, eu seria assim. Se eu tivesse solteiro, eu seria assado. Se eu tivesse um carro novo, eu ia lá fazer. Se eu tivesse com uma bicicleta nova, eu ia lá. Não, faça da maneira que Deus te deu as condições. Permaneça na vocação em que Deus te chamou. Faça da maneira com que Deus te chamou. E é isso que Deus está querendo de nós. Deus quer que a gente permaneça naquilo em que fomos chamados. Então, é isso que nós precisamos, irmãos queridos. Aprender a nos dispor a servir ao Senhor. Eu gostaria de concluir dizendo que Deus nos chamou para servi-lo não por sermos mais capazes ou melhores que os outros. Não, não é nada disso. Se nós olharmos no primeiro capítulo desse livro, né, nós passamos por ele recentemente, versículos 26 a 29, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Olha aqui, né? Deus chamou nós aqui com a nossa vocação. Vistos que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimentos. Olha só, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos queridos, Deus não te chamou, não te escolheu, não me escolheu porque, esse é capacitado, esse sabe falar bonito. Não, nada disso. Deus escolheu por sua graça, bondade e misericórdia, e simplesmente isso, nós acabamos de ver. Não escolheu de nobre nascimento, não pegou da elite, não, pegou aqueles desprezados, humildes, aqueles que não eram nada, daqueles que não eram nada, Deus fazer algo para a glória dele, não para a glória de homens. E é isso que Deus nos ensina, que Paulo está nos mostrando aqui. Deus nos chamou e nos salvou por sua graça maravilhosa e ainda nos garante uma vida eterna na glória com ele. Irmãos queridos, que bênção, que palavra animadora. Isso deveria fazer de nós as pessoas mais felizes desse mundo. Por que muitas pessoas estão vivendo tristes, cabisbaixos, desanimadas, muitas vezes até querendo dar cabo da própria vida? Porque estão fixando a sua vida, a sua esperança nessa vida aqui. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Se a sua esperança se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Precisamos olhar para o alto, olhar para Cristo, que Paulo está ensinando. Tire os olhos das circunstâncias exteriores, tire os olhos das dificuldades do seu irmão, ajude o seu irmão a olhar para o alto. Nosso contentamento não pode depender de circunstâncias exteriores, mas sim por sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida e que ninguém pode tirá-lo de lá. Por quê? Quem pôs lá foi Deus. O preço que foi pago lá foi o sangue de Cristo. Ninguém pode tirar de lá. Nós não precisamos mudar nosso estado civil, cultural, financeiro e outros para servir a Deus. Não. Nós podemos continuar servindo a Deus na condição em que estamos, na mesma situação em que nós estamos. Podemos servir a Deus onde e como estiver. E que o nosso coração possa ser ganho por essas verdades. Em nome de Jesus, irmãos. Não perca mais tempo. Busque de Deus com um coração sincero e Ele vai te encaminhar segundo a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Busque de Deus. A gente vir aqui domingo após domingo, após domingo, após domingo, ouvir a palavra de Deus, e se nada acontece, alguma coisa está errada e não é da parte de Deus. Nós precisamos nos dispor a servir. E é para isso que nós somos chamados, para servir de fato. E eu faço algumas aplicações e já encerro, irmãos. Esta é uma mensagem encorajadora do apóstolo Paulo para todos nós, sem exceção. Todos nós que aqui estamos. Deus nos chamou em Cristo Jesus. Você crê que Deus te chamou em Cristo Jesus? Amém. Eu creio. Deus nos chamou em Cristo Jesus. Então, desfrutemos dessa nova vida em Cristo Jesus. Precisamos de fato desfrutar dessa vida. Sirva a Deus com a vocação que Ele lhe deu. Irmãos queridos, se Deus te deu o dom de, como eu já disse, de recepcionar, aliás, é um ponto bastante que a gente precisa estar sempre lembrando, É tão bom quando eu vejo que agora nós temos pessoas ali recepcionando,
E eu, quando eu cheguei aqui, fui tão bem recepcionado, e eu vejo os irmãos recepcionando, isso é tão agradável, né? Tão bom a gente ver. Então, se você tem esse dom, continue, faça o melhor que você puder, recepcione bem as pessoas, isso é tão bom, isso é importante. Sirva a Deus na sua igreja local, envolva-se com a sua igreja local. Nós tivemos no encerramento do nosso semestre passado agora, um evento que teve a participação de praticamente toda a igreja. No princípio eram os pequeninos, daqui um pouco os papais se envolveram, as professoras, e agora tem que fazer isso, tem que pegar mais salgado, mais isso, mais... E foi um problema bom, porque era tudo arrumava mais, e no fim sobrou tanta coisa que os bombeiros lá, acho que estão comendo até hoje, né? Os bombeiros lá ficaram felizes. Ô, Segato, tem que trazer mais aqueles irmãos lá, hein, rapaz? Né? Isso é bênção, irmãos, graças a Deus por isso. Então, você está vendo? Quando a gente se envolve com a igreja, né? Isso é tão bom, e foi tão bom. Os pequeninos ficaram tão felizes, irmãos, né? É tão gostoso a gente ver nossos pequeninos descendo lá, coragem, mais coragem do que a gente, né? Eu falo por mim. O pessoal pensa porque o camarada é bombeiro, ele faz tudo e não tem medo. Não engano, não. Dá bastante medo, sim, né? Então, envolva-se com a sua igreja local, seja o melhor que você puder, seja o melhor membro da ICCG, encoraje os outros, né? Não seja contaminante, seja contagiante, coisa boa, aquilo que está sendo bom para você, faça participante aqueles que participam com você do sofrimento também. Participam os irmãos, os líderes, não apenas dos momentos de angústia e dificuldade. É importante quando você está passando uma hora difícil, você, irmão César, irmão Nilton, irmão Rodrigo, irmão, aqueles irmãos que você tem liberdade, ore por mim, por determinada causa. Mas depois, puxa, irmão, queria comentar com você que, olha, tive uma situação muito boa aí, agradável e tal. Isso é importante, isso também nos encoraja, isso também nos anima, né? Então, encoraje os irmãos também. E um ponto bastante importante, irmãos queridos, não seja tão rigoroso com o seu irmão que já está sofrendo as mesmas perseguições que você. Irmãos queridos, não seja tão rigoroso com o seu irmão já tem tantas perseguições, ela no trabalho, ela no trânsito, tudo quanto é lugar que a gente vai, as situações tão difíceis para todos nós. Então não seja tão rigoroso com o seu irmão, ajude a aliviar os fardos e a não colocar mais carga, né? Se a gente fosse pensar bem como que os apóstolos viviam lá, muitas vezes, né, como a gente viu ali, Paulo foi ter um embate com Pedro, mas o objetivo de Paulo era restaurar Pedro, e não apenas expor Pedro e simplesmente colocar ele numa situação vexatória. Não. Paulo tinha o objetivo de restaurar Pedro. Então, ajude a aliviar os fardos, a não colocar mais carga nas costas dos irmãos. E um último texto para nós encerrar, gostaria de abrir, está lá em Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2 apenas, e eu já encerro. Último capítulo de Gálatas aí, Gálatas 6, versos 1 e 2. Que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, né, se algum irmão tiver um caminho de pecado, e Paulo identificou isso em Pedro, né? Ele diz: vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas tentado. Então, olha só, se você identificou um irmão numa situação de pecado, tá? Você vai lá e corrige o irmão, tá? Não é questão de ser conivente, não é nada disso, tá? Corrige o irmão com espírito de brandura. Esse espírito de brandura não é você chegar lá, não, irmãozinho, tá? Não é nada disso, tá? O que está mostrando aqui, esse espírito de brandura, é esse desejo de restaurar o irmão. Esse é o espírito de brandura. Eu quero o bem do meu irmão, eu quero o melhor para o meu irmão, por isso que eu estou corrigindo. Por isso que Paulo foi e disse que ele teve face a face, cara a cara, trazendo para o português claro para nós, com Pedro, tá? Então, esse era o espírito de brandura que Paulo está mostrando aqui. E aí ele fala: e guarda-te para que não sejas também tentado. E o versículo 2, irmãos queridos, resume bastante do que nós vimos aqui nesta manhã. Ele diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos queridos, se nós formos, né, não precisa nem ser muito inteligente para a gente ver essa situação. Nós vamos olhar como que é o ensinamento do apóstolo Paulo para nós nesse contexto, e nós olharmos essa situação
e vermos que ele está dizendo, né? Levai as cargas uns dos outros. Então, se é para eu levar as cargas do meu irmão, se eu for um pouquinho inteligente, eu posso pensar, a carga que eu colocar no meu irmão, quem que vai ter que carregar? Sou eu mesmo. Então, eu vou ter que dividir essa carga com o meu irmão. Então, se nós formos um pouquinho inteligentes, né, nós vamos pedir graça para o Senhor. Senhor, me ajude a aliviar a carga do meu irmão, porque aí vai ficar mais leve para ele e para mim também. Esse é o verdadeiro ensinamento que Paulo está trazendo para nós nesse texto de Gálatas, e é o que eu gostaria de deixar para os irmãos, para que nós possamos, como nós cantamos aqui agora há pouco, né, esse último hino que nós cantamos aí, né, que nós possamos ter um coração igual ao coração de Cristo realmente, né, perdoar como Cristo perdoou, né, ter os olhos de Cristo, ter o coração de Cristo, e isso é possível pela graça de Deus. Que Deus nos conceda, irmãos queridos, esse coração de realmente ser um coração igual ao coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra, Pai, que ministra aos nossos corações por graça, bondade e misericórdia, que nos ajuda, Pai querido, a entendermos qual é o Teu propósito para nossas vidas, Senhor, o propósito do nosso chamado em Cristo Jesus, é para servirmos ao Senhor nas condições em que nós estivermos, ó Pai. Senhor, que ao sair por aquela porta, Pai, eu possa entender que eu não estou aqui para ser o fiscal do meu irmão, eu não estou aqui para acusar, ó Deus, e nem tampouco para ser rigoroso, Pai, mas para, de fato, ajudar o meu irmão, encorajá-lo, Pai, a verdadeiramente cumprir a vontade de Cristo, ajudar a aliviar as cargas. É o que eu te peço, Pai. Faça isso na Tua igreja, faça isso a começar do meu coração, ajuda-nos, Senhor. Perdoa, Pai, meus pecados, minhas falhas, Senhor. Muitas vezes, por não amar o Senhor como deveria, por muitas vezes não amar o meu próprio irmão como eu deveria, Senhor. Perdoa-me, Pai, ajuda-me, Senhor. Ajude a Tua igreja nesta hora, Senhor. Faça-nos, Pai, participantes da Tua mesa com alegria, participantes da Tua igreja com alegria, e que assim nós possamos ser influenciadores deste mundo, Pai, que se apresenta de uma maneira tão hostil. Sabemos, Pai, que um dia o mundo perseguiu o Senhor, e que um dia nos perseguirá e já nos persegue, Pai. E para isso pedimos, ajuda-nos, Senhor, a nos unirmos, a estarmos a cada dia mais unidos com o Senhor, para que nós possamos resistir o dia mal, e nós sermos encontrados em Cristo Jesus. Que a nossa esperança esteja tão somente firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.